Bom, Conexão Futura então está de volta ao vivo aqui pelo canal Futura. Fim de ano, né, é o momento que a gente escolhe para fazer um balanço das nossas vidas, de decidir o que deve ser jogado fora, de ajudar alguém, onde é que a gente pode melhorar, principalmente, né? Como é que a gente pode se aprimorar. Então, Conexão Futura de hoje te convida a começar a buscar uma vida um pouco mais coerente entre a prática e o discurso. E por onde começar? Refletir sobre a tolerância, o respeito aos outros, isso pode fazer toda a diferença na vida da gente e por esse aspecto até o Conexão Futura vem abrindo espaço aqui para algumas lideranças religiosas que participam do programa O Sagrado, que é exibido sempre aqui no Futura e também na TV Globo e que traz uma visão, digamos, mais humanista, independentemente das crenças de cada um. E hoje, então, está aqui com a gente o pastor Ricardo Gondim. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Uma alegria muito grande estar aqui. Bom, eu começo lhe perguntando sobre tolerância, né? O senhor concorda que a tolerância é uma atitude que a gente vai aos poucos aprimorando, digamos assim? Porque se fala muito isso, né? Que numa determinada época da vida a gente está mais para incendiário e depois a gente entra no tempo da delicadeza, né? Está mais para bombeiro. O senhor concorda com isso? Eu concordo e eu acho que é o tempo da gente resgatar as palavras do profeta que andou pelo Rio de Janeiro, distribuindo gentileza. Está na hora de começarmos a distribuir um pouco de gentileza pelo mundo. E eu acho que uma das maneiras disso acontecer é quando a gente percebe que cada pessoa, cada indivíduo, independente de cor da pele, independente de nacionalidade, independente de credo religioso, de comportamento, de qualquer que seja o comportamento dessa pessoa, cada pessoa tem uma dignidade que é inerente a ela própria e precisa ser respeitada. É tratar o outro não como um isso, mas tratar o outro como um tu. Quando a gente percebe que o outro é uma pessoa que tem dignidade inerente a ela mesma e que essa dignidade é nessa troca em que a gente se percebe um ao outro não como uma coisa, um isso, que inclusive isso é um conceito de um filósofo judeu chamado Martin Buber, que ele dizia, vamos lidar com as nossas relações não eu isso, mas eu tu. Quando isso acontece, nós começamos a perceber um pouquinho do que é gentileza. Agora, na nossa sociedade, a gente percebe muitas vezes que as pessoas têm dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Uhum. E o que é difícil também, ou o que parece ser muito difícil, é conviver com o diferente, né? Com aquilo no qual uma pessoa, ou alguém, ou uma prática, na qual a gente não se reconhece, né? Por que a gente tem essa reação assim? Eu acho que nós temos primeiro medo da liberdade. Nós temos muito medo dessa palavra, liberdade. A gente fala muito, mas a gente cria 1000 parâmetros, 1000 restrições, porque a gente não sabe lidar com a liberdade nossa e, pior ainda, a gente não sabe lidar com a liberdade do outro. Quando o outro exerce liberdade, a gente fica se sentindo ameaçado pela liberdade do outro. E nós temos que perceber que a liberdade, por mais perigosa que ela seja, ela ainda é preferível a qualquer tipo de cabresto, a qualquer tipo de cerceamento, de censura, de intolerância de alguém que nos tutela de cima para baixo. Então o grande projeto da humanidade deveria ser esse, respeitarmos essa palavra tão bonita, tão cantada e decantada em tantas tradições e que precisa ser respeitada em mim mesmo. Eu preciso saber lidar com a minha liberdade e saber lidar com a liberdade do outro. O outro tem direito a ser livre, não só eu. O outro também tem direito a ser livre. Agora, como é que cada um de nós, então, pode ajudar a diminuir, digamos, essa intolerância do mundo? Eu acho que a lei áurea de todas as religiões, a lei de ouro de todas as religiões é: trate o outro como você gostaria de ser tratado. Eu acho que se nós usarmos essa pequena régua, que não é nem cristã, nem budista, nem espírita, nem umbandista, é uma lei áurea de todas as tradições religiosas. Trate o outro como você gostaria de tratar. Ame o outro como você gostaria de ser amado. Se usarmos essa regra, nós vamos viver num mundo de melhor convívio, pelo menos. Não é? Eu acho que a gente trata o outro achando que o outro... quer dizer, eu tenho mais direitos, eu sou mais preferido de Deus, ou mais preferido da vida, ou do destino, do que o outro. Então eu posso impor o meu jeito sobre o outro. E não é assim. Jesus usou uma expressão que eu acho muito linda, que ele diz que a graça de Deus é Deus fazer o seu sol e a sua chuva descerem sobre
todos indistintamente. Deus não tem preferidos nem eleitos e nem faz acepção de pessoas. Todos. Isso é um conceito que no cristianismo nós chamamos de graça. Quer dizer, a decisão de Deus amar a todos sem fazer distinção de um em relação ao outro. Agora, os ateus, os agnósticos não entram muito nesse conceito, né? Quer dizer, na verdade, eles até ficam fora, apesar de ter um Deus único, como você está propondo, né? Eles estão dentro também dessa irmandade toda. Mas qual é o espaço, isso que eu quero saber, qual é o espaço que tem hoje na nossa sociedade para o ateu, para o agnóstico, para aquela pessoa que não crê em Deus? Eu acho que o ateu, o agnóstico, eles são bem-vindos no grande diálogo humano. Porque nós temos que respeitar o outro, que não acredita numa divindade, mas que tem valores éticos, mas que tem valores humanos, mas que respeita a vida, independente dele acreditar ou não numa divindade superior. Inclusive, eu gosto do diálogo com o ateu, e não do ateu fundamentalista, não do ateu belicoso, que briga, que luta pela extinção das religiões, porque eu acho que isso aí é um fundamentalismo às avessas. Eu gosto de dialogar com um ateu ético, aquele que propõe a vida. Por quê? Porque ele me ajuda, inclusive, nas minhas formulações a respeito de Deus. Eu que sou crente, eu que acredito em Deus. Porque Deus está sempre para além dos conceitos e das definições que eu próprio posso organizar a respeito de Deus. E o ateu me desaloja, ele me ajuda a caminhar na direção da divindade, do mistério, do que quer que seja, nos questionamentos e nas dúvidas dele. Ele tira o religioso, o espiritualista, o místico daquela zona de conforto, é isso? Isso, ele tira do dogmatismo. O ateu nos desaloja. Então, o diálogo entre um cristão ou um budista com um ateu é muito fértil nesse sentido, porque o ateu está sempre questionando qual é o próximo passo. Por que isso? Por que aquilo? Porque a verdade ela não pode ser contida por uma tradição religiosa. A verdade ela faz parte dessa grande democracia do saber e do conhecimento humano. As religiões não podem se propor a serem donas da verdade. As religiões devem ser as cuidadoras, as zeladoras, as curadoras de uma verdade que a humanidade não poderia viver sem ela, mas não como uma propriedade de qualquer tradição religiosa. Perfeito. Acho que vale a pena a gente voltar, então, já que a gente falou de ateus e agnósticos, né, fazer um pouco essa distinção, até para quem está em casa, se quiser se confortar com algum desses conceitos, né, onde é que eu me encaixo? Eu não acredito em Deus, ou eu acredito em todas as coisas. Como é que o senhor definiria ateus e agnósticos? O agnóstico é aquele que diz, olha, eu não sei se Deus existe, não me interesso pelo tema, e esse tema não faz parte do meu universo conceitual, não quero discutir sobre isso. Cada um fique na sua e eu não quero discutir, porque eu não sei se existe, você também não pode provar que existe, então fiquemos assim e toquemos a nossa vida. Esse é o agnóstico. O ateu não, o ateu ele é categórico na afirmação de que Deus não existe. Ele acha que Deus, ele acredita que Deus não existe. Agora, o ateísmo, como se conhece popularmente, ele é um fenômeno muito recente da humanidade. Dizem, inclusive, que o ateísmo é filho da modernidade, do iluminismo, quando no racionalismo se começou a questionar se havia algo para além do mundo material, natural, além das leis físicas. Aí é que nasce esse ateísmo, como ele é comumente aceito nos dias de hoje. Mas há um teólogo chamado Paul Tillich que ele diz que Deus está sempre para além de Deus. E que muitos ateus não sabem que estão de alguma maneira conectados a Deus quando eles defendem o fim último da nossa existência. Quando eles defendem uma razão para a nossa existência, quando eles buscam sentido na nossa existência, aí ele está em conexão com Deus, mesmo que o negue, mesmo quando ele nega Deus, ele está de alguma maneira em contato com Deus. É importante que cria meio que um parâmetro para ele, né? Ele sabe por onde ele vai andar, por quais terrenos ele vai andar. Vamos falar então de um ateu bastante conhecido, o filósofo Alain de Botton, que no programa de hoje, Umas Palavras, para o ar essa noite aqui no Canal Futura, né? Faz parte inclusive da programação especial do canal, às 9 horas da noite. Ele acredita que as pessoas estão procurando a liberdade, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, de uma forma equivocada. A gente selecionou até um trechinho aqui desta fala dele para ajudar a ilustrar um pouco essa nossa entrevista aqui. Vamos ver.
Nowadays we want to be free. The word freedom is really important. It's like, don't tell me how to live. You know, the church used to say to people, be nice, be kind, call your mother, you know, give to the poor, blah, blah, blah. And nowadays, in the secular world, the feeling is, no, come on, just let me be free. I don't want to hear all this. I just want to be free. And so freedom, freedom. You know, no rules about sex, no rules about, you know, how to behave, etc. I sense that people were coming to the end of this. Sure, we needed to free ourselves from all sorts of horrible things, you know, the church pressing too hard, or, you know, governments controlling their people, etc. But there is an other end of the extreme, where people are just abandoned to the marketplace, where really the only values are sex and money. Bom, várias questões aí, né? As pessoas aprisionadas, mas as pessoas abandonadas, eu digo, mas de alguma maneira o senhor concorda com ele quando ele diz que a igreja aprisiona? Eu acredito que a igreja, a religião, de uma certa maneira, ela tende a querer ter o controle sobre as pessoas que ela tem a sua tutela. Isso é ruim? Isso é ruim, muito ruim, e isso vai completamente contrário ao espírito do Evangelho de Jesus Cristo. Porque está escrito, inclusive, numa carta que Paulo escreveu à igreja da Galácia, de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E a Bíblia também tem uma expressão de Jesus em que ele diz, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Por quê? Porque a verdade, ela sempre nos liberta de algum medo que nós tivemos, de superstição, alguma insegurança, alguma fantasia, de alucinações que nós criamos a respeito da vida, de fantasias. A verdade nos traz de volta, pé no chão. Então ela liberta nesse sentido. Ela nos liberta das nossas fantasias, dos nossos delírios, das nossas fugas, dos nossos mecanismos de fuga. Então, a religião, ela muitas vezes não está a serviço da verdade, ela está a serviço do edifício religioso, da instituição. E quando ela defende a instituição e não a verdade, então ela é cerceadora, sim. Ela é, muitas vezes, encabrestadora do ser humano, e isso é muito ruim. Pois é, o conceito de liberdade acaba sendo, de alguma maneira, deturpado, é isso? Exatamente, porque a liberdade é você aprender a viver dentro do círculo que eu criei para você. E eu digo sempre, não importa a gaiola, se ela é feita de arame ou se ela é feita de palitos de coqueiro. Se ela impede o pássaro de voar, é uma gaiola, é uma cadeia. E nós não podemos aceitar gaiolas, nós temos que permitir que o pássaro voe. E todos os sistemas totalitários, eles são geradores de uma norma estabelecida, né? Por exemplo, Hitler, ele detestava Pablo Picasso. Por quê? Porque ele transcendia a arte simétrica, ele não defendia um estilo de pintura que tivesse uma simetria como ele gostava, né? Que os batalhões, que os exércitos marchassem no passo de ganso, todos na mesma cadência. E o escritor, o artista, ele tem esse espírito selvagem, né? De voar, de ir, de não aceitar. É necessário. Se formos robôs. Exatamente, porque senão nós vivemos num mundo de todo mundo repetindo as mesmas coisas, todo mundo repetindo o mesmo passo, a mesma cadência, o mundo ficaria monocromático e monotemático e ficaria muito cheio de tédio, seria horrível. É bom essa diversidade, é bom essa tensão que se criam entre as pessoas que pensam diferente e que eu acho que o parâmetro, para contrapor a palavra do filósofo que acabou de falar, eu acho que o parâmetro é o respeito à vida, é o respeito à existência, ao meio em que nós vivemos, em respeito ao futuro. Quer dizer, que tipo de meninos e meninas, de crianças nós estamos nos comprometendo na próxima geração? Quer dizer, que tipo de mundo nós estamos criando? Esse respeito eu acho que é importante no conceito de liberdade. Quer dizer, eu sou livre, mas não o livre no sentido promíscuo da palavra. Eu sou livre naquilo que eu aceito como responsabilidade existencial. Quer dizer, a história está nas nossas mãos. Se nós não fizermos, quem fará? Se nós não lutarmos, nós vamos entregar o mundo na mão dos cínicos, nós vamos entregar na mão dos que não têm respeito à vida, porque eles também estão aí, eles também estão disputando espaço. Então eu acho que nós temos que nos esforçar, todos, independente de religião, independente de credo, nesse respeito à vida, nessa sensibilidade de percebermos quais são os instrumentos malignos que muitas vezes se misturam a estruturas sociais, governamentais, burocráticas e que conspiram contra a vida.
E contra a humanidade, né? Contra Nesse a humanidade. sentido, quer dizer, tudo que nos choca também, né? Tá lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos mostrando isso, né? Quer dizer, é para todos, né? Isso. De alguma maneira. Eu acho que é importante a gente falar também, tem o Paulo de Toledo aqui, ele fala assim, se a religião é a mãe de todas as guerras, por que acreditar nelas? É isso? Não, eu não diria que a religião é a mãe de todas as guerras. A religião esteve envolvida em muitas guerras e matou muita gente. Mas eu acho que é uma declaração muito absoluta dizer que a religião... Eu diria que a busca do poder é muito mais forte do que a própria religião e que muitas vezes contamina a religião. E aí eu concordo com o filósofo que ele fala que o dinheiro é uma força muito grande. E o dinheiro, sim, eu diria, a riqueza, o poder do dinheiro é uma força com a qual muitos não estão preparados para lidar, sejam eles organizações privadas, não governamentais, religiosas, políticas, é um poder avassalador, o dinheiro. Tanto e é uma prisão hipotencial, né? Porque quando você só se conforta com o dinheiro... Não, tem uma frase que eu acho muito interessante, que é do senso comum, que diz assim, o dinheiro é neutro. É uma força neutra. Não, o dinheiro não é uma força neutra. O dinheiro é uma força que conspira contra a vida. E nós temos que enfrentá-lo. E os mecanismos para nós enfrentá-los devem ser exatamente, primeiro, a percepção de que nós podemos todos nos corromper com ele, porque ele conspira contra nós, contra a alma. Jesus chamou o dinheiro de Mamon, que era uma divindade antiga que conspirava contra a vida, e ele deu ao poder da riqueza o nome de Mamon, chamou pelo nome dessa divindade. Então eu diria assim, para responder a ele, não, a religião não é a mãe de todas as guerras. Eu diria, o poder e a busca e a ânsia do poder é sim a força que está por detrás de toda a guerra. O Roberto Braga, lá de Nova Iguaçu, ele fala assim, eu gostaria de saber se o pastor acredita que existam vários deuses ou apenas um Deus com vários nomes. Não existem vários deuses. Existem várias percepções e vários conceitos que nós todos nutrimos a respeito de Deus. Quer dizer, Deus não é um objeto a ser estudado. Deus não é um enigma matemático. Deus não é um ponto de uma teologia que se estuda. Deus, ele transcende toda a narrativa humana. Portanto, as várias tradições religiosas procuraram meios e linguagens que expressassem a sua percepção de Deus. E em todas as religiões existem acertos e erros a respeito de Deus. Dentro do judaísmo, dentro do cristianismo. Várias concepções de Deus que foram elaboradas dentro do cristianismo, eu tenho a impressão que Deus diria assim, eu não me vejo nisso que vocês estão descrevendo a meu respeito. E isso vale para todas as religiões. Portanto, por isso é que é necessário o diálogo interreligioso. Porque é na somatória das nossas percepções certas e erradas que nós nos aproximamos um pouco de quem Deus é. Nas diferentes interpretações dessas palavras, exatamente, ou de tudo que foi construído até hoje. Isso. Né? Agora, a gente está chegando quase ao finalzinho, infelizmente, dessa conversa, porque ainda teria muita coisa para falar aqui. E eu não queria deixar de apontar sobre essa crença, né, que vem do calendário, de uma interpretação, então, do calendário maia, de que o mundo acabará em 21 de dezembro de 2012. Né? Eu queria saber o que o senhor pensa a respeito disso. Não, eu acho que é muito folclore, né? Primeiro porque esse calendário maia se tornou conhecido por causa de um filme de Hollywood. E eu acho que não tem nada a ver, o mundo não vai acabar em 2012, nem no dia 21 de dezembro. Ao longo da história, as tradições religiosas apontam sempre para um fim. Por quê? Porque nós somos mortais, tudo morre. As estrelas morrem, as galáxias morrem, tudo morre. E há em nós um sentimento de que tudo é passageiro. E que essa terra, é verdade. E é verdade, essa terra um dia vai acabar. O budismo tem esse sentimento da impermanência, né? As coisas não estão aqui para serem perenes ou permanentes. Né? Isso, a única coisa perene é a não perenidade da vida, né? Tudo passa, tudo vai passar. Todos nós um dia seremos reduzidos a pó. Os grandes impérios foram reduzidos a pó. Os grandes templos religiosos viraram escombros em algum lugar do mundo. Então há essa percepção de que tudo é mortal. E aí, nas tradições religiosas, inclusive a nossa terra, isso aqui vai chegar a um fim. E vai mesmo.
Agora, essa mania nossa, essa tendência, né, eu chamar de mania, essa tendência nossa de querer dar a data do fim é um pouco de onipotência, né? Porque aquele que tem essa percepção, ele de uma certa maneira tem um controle do tempo, da ideia, né, de quando vai ser o fim. Então há um pouco de arrogância religiosa. Também, né? A gente sabe que a gente também quer acabar com outras coisas, né? Agora, aquela ideia de se ofender com o outro. O que é incoerente é que aqueles que marcam a data do fim do mundo, eles acabam morrendo antes que o mundo acabe. Eles acabam antes, que são mortais. Quanto tempo ainda temos? Em 2 minutos eu quero terminar então perguntando o seguinte para o senhor. O que o senhor ainda quer descobrir, Ricardo Gondim? Eu quero descobrir a profundidade da solidariedade humana, porque eu ainda acredito na humanidade. Eu ainda acredito que em todos nós existem lampejos da divindade. Nós somos um pouco um reflexo de quem Deus é. Nós descobrimos Deus no rosto do outro e nas nossas relações humanas. Eu quero aprofundar isso na minha existência. Eu quero descobrir a beleza da vida nas pequenas coisas. No pardal que voa, no lírio do campo, na beleza do céu azul. Eu quero descobrir ainda na minha existência da onde vem tanta genialidade, tanta humanidade de pessoas que às vezes a gente nunca aposta que um dia eles seriam tão humanos e tão geniais. E eu acho que está aí, perto da gente. E eu quero ter essa sensibilidade. O grande projeto de Deus para a humanidade é que o nosso coração de pedra seja transformado num coração de carne, sensível à vida e ao próximo. Perfeito. Muito obrigada. Um Feliz Natal, então, para o senhor. Feliz Natal para você também. Bom, nós voltaremos na segunda-feira, às 2h30 da tarde. Um excelente e bastante fraterno Natal para todos vocês. Até lá.